Olá, pessoal. O tema de hoje é equacionamento na Previdência Complementar Fechada. Meu nome é Diogo Doria, sou advogado e sócio do escritório Augusto Doria Victor. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que esse vídeo tem caráter exclusivamente informativo e respeita os ditames da Resolução 2 de 2015 do Conselho Federal da OAB. Bom, para a gente entender da Previdência Complementar e especificamente do equacionamento, é preciso compreender que no Brasil nós temos um sistema previdenciário que tem o regime geral, o regime próprio e a Previdência Complementar. O regime geral nós estamos acostumados a compreender porque é aquele que é pago pelo INSS, né, e beneficia a grande massa de trabalhadores. O regime próprio é um regime específico para servidores públicos e a Previdência Complementar, como seu próprio nome diz, ela é feita para complementar o que o regime geral não é capaz de oferecer. Ou seja, todos nós sabemos que o regime geral ele tem a limitação do que a gente chama de teto previdenciário. Então, algumas classes de trabalhadores privilegiadas, elas têm a opção, que se trata de uma faculdade, de aderir a um plano de previdência complementar. Nesse caso, o plano de previdência complementar, eu estou tratando do plano de previdência complementar fechado. Plano de previdência complementar aberto, qualquer um pode aderir em um banco, uma cooperativa de crédito, que chama-se a previdência privada, né? A gente chama comumente. No plano de previdência complementar fechada, algumas classes de trabalhadores específicas poderão contribuir e, ao final, ser beneficiário desse plano. Esses valores são administrados por o que a gente chama de fundos de pensão. São fundações ou associações, a natureza é essa, que são criadas para gerir os recursos dos seus filiados, seus associados e das contribuições da patrocinadora. Nós temos como exemplo a Petros, no caso da Petrobras, os trabalhadores da Petrobras, a FUNCEF, no caso da Caixa Econômica, trabalhadores da Caixa Econômica, a Previ, no caso do Banco do Brasil, trabalhadores do Banco do Brasil, dentre outras. O que acontece? E por que equacionamento? Nós sabemos que o princípio fundante do regime de previdência complementar é que não se pode haver benefício sem o custeio anterior. Está lá na norma do artigo 202 da Constituição Federal. Então, eu não tenho como pagar ao associado, ao afiliado, um benefício se eu não for financiado, Então, para todo plano de benefício criado por um fundo de pensão, tem que haver um plano de custeio anterior. E esse plano de custeio, ele deve observar um instituto chamado de meta atuarial. A meta atuarial considera inflação, taxa de juros. Óbvio, veja, a economia não é estática. Então, o dinheiro que eu contribuo hoje para o fundo de pensão, ele pode estar defasado, deverá estar defasado daqui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos. Então, a meta atuarial ela deve considerar a inflação e a taxa de juros para que esse dinheiro ele tenha um valor suficiente ou equiparável ao que eu contribuí ou que eu lá no meu termo de adesão, ou no meu contrato, quando aderi, natureza contratual, estipulei para receber lá na frente. E aí, o que acontece? Esses planos de custeio, eles são elaborados por profissional específico, o cientista atuarial que vai ali calcular longevidade, juros, inflação, tudo isso para que chegue a um valor, para que o fundo de pensão possa gerir com facilidade e pagar lá na frente o beneficiário. E para isso aí não vai surgir do nada. O fundo de pensão vai precisar fazer investimento para ter retorno e poder lhe pagar, complementar a sua previdência, o seu benefício. Tá.
E onde entra o equacionamento? Bom, o que acontece, pessoal, é que essa meta pode ter sido cumprida. Mais uma vez, a economia não é estática, então essa meta pode ser cumprida com êxito demasiado, causando aí um superávit no seu plano, ou pode ter sido cumprida, pode ter sofrido alguns fatores que não permitam que a meta seja alcançada e ela se torne, e os valores do plano de benefício se tornem deficitários. Como vocês sabem, alguns desses planos de previdência complementar têm argumentado há alguns anos déficit e têm convocado os associados para dar um plus na sua contribuição, causando extrema revolta e uma chuva de ações por todo o país, que culminou agora na suspensão de liminares pelo STJ. Mas vamos lá, vamos ser mais específicos. Alguns desses planos argumentam que, por conta de ações judiciais que tramitaram na Justiça do Trabalho, que condenaram supostamente de forma indevida a Previdência Complementar, eles ficaram deficitários. Outros argumentam que por conta da economia, que não foi culpa da gestão, mas que por conta do déficit o associado deve sim contribuir, dando um plus na contribuição, de modo a alcançar o equilíbrio atuarial para que ele possa, o fundo de pensão possa lhe pagar devidamente seu benefício. O que ocorre é que nós acreditamos de forma diferente. Esse tema tem que ser tratado com muita seriedade e compreender que, de início, que o próprio artigo 69 da Lei Complementar 109 prevê que as contribuições dos associados ao plano de previdência complementar não devem ser tributadas. E aí a gente já enxerga em alguns dessas contribuições denominadas equacionamento a inclusão de tributação. E mais, vamos às ações trabalhistas que supostamente causaram um déficit. Na maioria dessas ações, a patrocinadora foi condenada solidariamente com o fundo de pensão. Se foi solidariamente, por que a patrocinadora não, já que está lá no título executivo judicial como condenada solidária? Por que não ela não arcar com esse prejuízo? Outra coisa é que, não é só para mim não, para muitos técnicos, esse prejuízo, esse déficit não ficou claro. Cito a própria CPI dos fundos de pensões, que foi gestada e concluída no Congresso Nacional, onde há vários indicativos de responsabilização de gestores. Como vocês sabem, boa parte do Conselho Deliberativo, que tem poder decisório num fundo de pensão, é indicado pelas patrocinadoras. E algumas decisões claramente foram prejudiciais aos fundos de pensões e aos planos de benefício. Então, o trabalhador, o beneficiário, aquele que contribuiu durante anos com a Previdência, ele não pode arcar com tudo sozinho. Afora isso, nós sabemos que em diversos casos as patrocinadoras não vêm cumprindo com a sua contribuição há diversos anos. Mais uma razão para que o trabalhador não arque sozinho com esse prejuízo, que chamamos de equacionamento. Além disso, para concluir, nós sabemos que é notório, na página dos próprios fundos de pensões, você vê que alguns deles têm alcançado, nesses últimos anos, índices altíssimos de lucratividade. Então, é preciso que seja verificado se o plano realmente encontra-se em déficit ou não. Ademais, a própria norma fala nos casos de responsabilização, seja por omissão
ou comissão, né? Corrupção em atos de gestão, né? Negligência, imprudência, desídia, tudo isso pode sim ser motivo para responsabilização do gestor, da patrocinadora, por conseguinte, e não do trabalhador associado. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenha esclarecido. Faça seus comentários, que poderemos melhorar e trazer mais debates sobre a Previdência Complementar aqui para vocês. Grande abraço. Fiquem com Deus.